Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um convite maravilhoso do Centro Espírita Antônio de Oliveira, que gentilmente nos recomenda a reflexão na noite de hoje. E nós teremos como base esta obra trazida pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Boa Nova é o nome da obra. E hoje nos cabe falarmos a respeito da lição 12. Essa lição que traz uma passagem belíssima de Jesus e Simão Pedro. Lembrando que essa obra inteira, 30 capítulos, Humberto de Campos nos traz as pérolas maravilhosas da vivência de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos, o preparo, o carinho na trajetória que Jesus envolveu os seus seguidores, preparando para dar continuidade depois da sua partida. E antes de iniciarmos, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, esse mestre tão querido, esse irmão maior. E vamos dizendo a ele da nossa gratidão em ouvirmos as suas histórias, as suas vivências, em assimilarmos, apreendermos os seus ensinamentos através dessas obras fantásticas que nos chegam à mão. Abra o nosso coração, mestre, e a nossa mente também, para entendermos a sua mensagem de luz com fidelidade. Que assim seja, graças a Deus. E aqui Jesus, ele está num diálogo por 3 períodos diferentes com Pedro. E Pedro muito angustiado, depois, passado um tempo do episódio que levou a essa angústia, essa apreensão, essa preocupação de Pedro, ele se abre com o mestre. E ele se refere a uma passagem de um casamento, as bodas de Canaã. Então, esse casamento, Jesus transforma a água em vinho. Está lá no Evangelho de João. Aqui nós não vamos falar exatamente sobre essa alquimia, sobre essa transformação da água para o vinho. Mas vamos entender o que o mestre colocou para Pedro, para o coração angustiado de Pedro, que não estava entendendo nada. Olha só o que Pedro diz para o mestre. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? E Jesus vai falar para Pedro: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? As bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar
a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os confortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E Jesus nos convida a essa alegria de convivermos com criaturas que podemos chamar de amigos. Mas ele vai mais além. Ele vai nos dizer, inclusive remetendo o nosso pensamento aos mandamentos que ele inseriu, que ele resumiu, os mandamentos de Moisés, que ele vai falar amar a Deus sobre todas as coisas. Eis o primeiro mandamento. E ao próximo como a si mesmo. E aqui ele está reforçando os laços de afeto. Ele nos convida a santificarmos esses laços de afetos. Felizes aqueles que amam, felizes aqueles que conseguem enxergar num desconhecido, numa criatura que nunca viu. Felizes aqueles que conseguem conviver com as diferenças. Felizes aqueles que conseguem amar aquela criatura, mesmo sendo tão diferente, apresentando-se com sentimentos, muitas vezes, com opiniões completamente diferentes. Veja o simbolismo na primeira aparição pública que Jesus teve com os discípulos. Ele nos revela essa pérola, colocando o vinho como um símbolo de alegria. Não que o vinho, propriamente dito, ele proporciona essa alegria, mas, sobretudo, simbolizando uma alegria que foi concedida aos noivos porque havia acabado. Então, a festa de casamento para o povo da época, para os hebreus, era um ato social de muita importância. Muitas vezes a festa durava uma semana. Imagina quanto teriam que ter de organização para que aquela festa não faltasse alimento, não faltasse bebida. E aquele simbolismo que Jesus transforma a água em vinho para proporcionar a continuidade da festa, certamente proporcionou muita alegria ao noivo que deu continuidade na sua festa. Então a amizade, esse gesto de
nos envolvermos com criaturas além do nosso círculo familiar, de podermos contar com criaturas completamente diferentes que cruzam o nosso caminho. O tempo todo está cruzando o nosso caminho. Na escola, no ambiente de trabalho, nos ambientes sociais, nos encontros de qualquer tipo, muitas vezes aqueles mais simples, em conduções coletivas. Olha quantas oportunidades. Mas Simão vai mais além. Ele se surpreende com essa postura do mestre e vai perguntar até os ingratos, aqueles que demonstram ingratidão conosco. Ele pergunta como deveremos proceder quando os amigos não nos entendem ou quando nos retribuem com ingratidão. E Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, o amor verdadeiro é sincero e nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Jesus aqui falando do título, Amor e Renúncia. Renúncia como ponto de apoio do amor. Renunciar, inclusive, à nossa própria decepção, por entender que aquela criatura, muitas vezes, se encontra em estágios de entendimento diferente do nosso. Ele está nos convidando a amarmos indistintamente, de oferecermos, inclusive, a nossa compreensão, de renunciarmos àquele sentimento egoísta que muitas vezes se apresenta em forma de ciúmes, muitas vezes aqueles sentimentos contrário ao amor, e nós entendemos que é por amor, porque quem ama liberta, quem ama quer ver o melhor. E ele prossegue, Simão Pedro, lembrando Jesus numa outra oportunidade, onde Jesus vai colocar uma situação que ele faz um paralelo com essa situação de convite de amor do Mestre. E ele vai dizer assim: o Mestre vai dizer, aliás, Pedro vai dizer para o Mestre: Mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não tivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos. Olha só, aparentemente contraditório com o convite de Jesus para amarmos os nossos amigos. E de repente Jesus se coloca que pai, mãe e irmãos não podem estar acima do propósito de
colocarmos à disposição e de buscarmos o reino de Deus. Pedro, como nós, não entende, assim como nós não entendemos a palavra sábia e imortal de Jesus, que nos desperta para o espírito imortal que nós somos e muitas vezes nos apegamos à letra ou interpretamos dentro do nosso conceito de verdade. Olha o que Jesus vai dizer a Pedro. Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. Continuou o mestre. Não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos desta edificação. Já pensastes, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. E aqui ele dá uma demonstração maravilhosa do quanto nós nos restringimos a amar a nossa família consanguínea e mais aquele amor de apego, aquele amor onde nos sentimos donos muitas vezes de um filho, não queremos que ele crie asas, que ele busque, através das experiências que o mundo nos revela como oportunidade, conviver com outras pessoas, se apoderar de experiências diferentes, porque vai para outros países ou para outras cidades ou se casa. Então, Jesus está nos chamando a atenção da possibilidade de ampliarmos a nossa família universal, de convivermos com os nossos laços consanguíneos que nos são muitas vezes e evidentemente é legítimo que é a nossa primeira escola, que estamos no momento junto com os nossos familiares, parentes, aqueles mais próximos, e muitas vezes numa redoma muito restrita, não ampliamos
E ele vai falar novamente do amor e da renúncia quando ele nos alerta da necessidade de convivermos de uma forma amorosa, respeitosa e renunciando. E novamente ele vai dizer para nós nos prepararmos, que os laços consanguíneos eles não se rompem com a morte do corpo físico, porque ele vai além, porque voltamos através das reencarnações em outros corpos, ampliando esse leque da nossa família universal, que muitas vezes se faz presente naquele afeto que nós desenvolvemos com uma amizade sincera, aquele apoio. E muitas vezes sofremos demais quando o nosso amor é um amor de apego, aquele amor que sentimos legítimo, sim, mas não sabemos ainda liberar, deixar fluir, aprendermos juntos, mas separados ao mesmo tempo. Ele está nos dizendo também para que a construção do reino de Deus em nós é individual. Começa individualmente para depois abarcar a coletividade. E num outro momento, Jesus ele vai dizer a Pedro: Ah, Simão, quão pouco sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor desse reino que é tabernáculo da vida eterna. Com poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria em obediência à vontade de Deus no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzem, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Nos chamando a atenção aqui, quais são os valores que passamos para as criaturas que nos veem com laços consanguíneos, com os laços de parentesco, como se nos ajudasse nessa transição que é sairmos da psicosfera familiar e avançarmos com liberdade e dando liberdade também para aquelas criaturas que estão ao nosso redor.
E belamente ele vai nos dizer: ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou. A beleza e amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Jesus ensina as criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Então aqui o nosso querido benfeitor Humberto de Campos vai narrar os últimos momentos de Jesus no Calvário, que ele se retira sozinho, ele se retira em silêncio, renunciando por amor, deixando para nós aquele exemplo de submissão à vontade do Senhor, demonstrando o amor imenso pela humanidade, nos deixando esse legado maravilhoso que o amor e renúncia andam juntos. Que Jesus nos abençoe, que nos permita novas reflexões nessa grandiosa lição do capítulo 12, que eu recomendo que todos possam se beneficiar dessa leitura. Muita paz a todos. Graças a Deus.